assim como ele já falou ao meu coração, hoje nós vamos entrar e vamos desmistificar o que é o Evangelho do Reino de Deus. Qual que é a diferença entre a lei e os profetas e o Evangelho do Reino de Deus. Nós precisamos compreender isso para que nós possamos avançar realmente como servos de Deus, como cristãos na terra, participando dessa grande comissão que é o ID de Deus. Quantos aqui lembram do tema geral do ano de 2022? É isso, vamos falar junto? O tema desse ano é todo joelho se dobrará. Amém? A primeira série desse ano de ministração de mensagens, o tema dela foi Fujam para os Montes. E quem ministrou a primeira mensagem foi a pastora Nathalie, sobre o tema Tudo começa com oração. E é importante a gente observar o mover do Espírito Santo. Lá no retiro, tudo que nós decidimos fazer, nós oramos a Deus para que Deus desse a direção, até das escritas, até de uma carta que Deus deu para a igreja Ágape, do que poderia, no que ela teria que mudar, e é o que ele estava observando com relação à igreja. E nós vamos abordar isso com mais profundidade, não é o assunto desse tema, mas eu achei fantástico, porque a pastora Nathalie, eu olhando a mensagem dela novamente, a primeira mensagem dela foi exatamente essa. Tudo começa no monte da oração. Então, a segunda série deste mês, que é essa que nós estamos fazendo, essa é a terceira mensagem. O tema dessa série é Aperte o cinto e amarre as sandálias dos pés. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus, Efésios 6:10. São as armaduras espirituais que Deus pede para que o seu povo, esteja atento e com ela consecutivamente, até que ele venha. Em Isaías 52:7, se você a partir de agora, eu gostaria que você anotasse essa mensagem, você que está nos assistindo, você que está na sua casa, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você, eu sei que ele vai falar com você, e eu sei que ele está pedindo para que eu fale para você, anote as passagens, porque através desse texto eu vou trazer você de volta para uma compreensão profunda do que é o Evangelho do Reino de Deus. Em Isaías 52:7 vai dizer, quão formosos são os pés, são sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas obras, pés formosos que caminham nos montes, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. O Evangelho do Reino dos Céus, então, ele é paz, ele é benevolência, e ele também é salvação, do que diz a Sião. Sião, nas escrituras, no hebraico, ele é Jerusalém. Jerusalém são os judeus, são o povo hebreu, um povo escolhido de Deus, para aprender de Deus e anunciar às nações quem é Deus. E hoje esse evangelho, ele chega para mim e para você. Jesus, ele vai dizer que até João Batista, falava-se da lei e dos profetas. Mas a partir dele, agora está instalado o reino de Deus. E eu já ministrei algumas vezes aqui dizendo que o reino de Deus é justiça, é paz e a alegria no Espírito Santo de Deus. Você só consegue compreender o que é justiça, o que é a paz verdadeira, que Jesus ele diz, não é como o mundo a dá, e a alegria de viver no meio de uma guerra, de uma batalha, sendo apedrejado ou sendo perseguido, você possa dizer, eu tenho paz com Deus. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Eu tenho paz com Deus. Isso era o que Estevão estava ministrando. Isso era o que Moisés estava ministrando quando o povo se rebelava e ele intercedia. Senhor, abençoa esse povo. Coloca, se o Senhor for me recolher, coloca outro líder no meu lugar, para que esse povo não fique perdido, sem ovelhas que não têm pastor. Isso é paz.
Isso é clamar por justiça. Isso é querer mudar o que está errado. Mas vamos lá. O objetivo dessa ministração, dessa série, é levar a todos nós a um ponto principal, a entender o que é o ID de Deus. O que é o ID no Evangelho? Para onde Jesus está nos conduzindo? Para mim e você que já conhece as Escrituras, e se você não conhece, tem uma passagem que Jesus diz assim, para os discípulos ou para os cristãos: ergam os seus olhos e veja a sua vizinhança, veja os seus bairros, veja a cidade de Campo Grande, veja a nação brasileira, veja as nações, veja as ilhas, veja as tribos. E ele diz: esta é uma seara viva, a seara está madura, pronta para ser colhido. E no livro de Romanos você vai encontrar um outro texto que diz que o mundo, que a natureza, que as pessoas, elas estão com grandes expectativas para que os filhos de Deus se levantem e ensinem o evangelho do reino de Deus, que é salvação, paz e alegria no Espírito. E eu quero dizer para você que essa alegria não é por conta que você foi curado de uma enfermidade. Que essa alegria não é por conta que você recebeu uma bênção, um grande recurso, ou que a sua empresa está despontando, ou que a sua oração foi atendida no aspecto humano, de desenvolvimento humano, do natural aqui dessa terra. Jesus disse: não é isso. Os apóstolos, na verdade, quando eles enviou os 70, os 12, alguns voltaram e começaram a se alegrar, falando: Deus, olha, em teu nome nós colocamos a mão sobre as pessoas, e os demônios se manifestam, e eles são sujeitos a nós, por conta do teu nome. E Jesus, ele começa a dizer: não, o seu pensamento está errado. A sua forma de compreender o evangelho do reino de Deus, ela está distorcida, não é isso. Alegrai-vos primeiro, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que sou eu, Jesus está dizendo. A tua alegria tem que ser por essa, porque Jesus, ele se preocupa, e por isso ele deixou o evangelho do reino de Deus, porque esse evangelho, ele proporciona salvação eterna. Este é o foco principal do evangelho do reino de Deus, não é outra coisa. Não é comida, não é bebida, não é vestimentas. Ele fala: olha, Salomão teve todas essas coisas, mas não é isso. Isso é vaidade. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade, tudo passa. Você e eu vamos morrer um dia. E a pergunta é: para onde você está indo? Para onde estamos indo? O que nós estamos fazendo com o evangelho do reino de Deus? Nós estamos realmente vivendo e anunciando da forma que ele tem que ser anunciado? Ou nós estamos distorcendo ele e caminhando dentro somente de uma liturgia ritual? Dia a dia, domingo a domingo. O tema dessa mensagem é este: o evangelho do reino de Deus. Anote aí, eu vou falar 5 tópicos, anote o primeiro: da lei e dos profetas ao evangelho do reino de Deus. Da lei e dos profetas ao evangelho do reino de Deus. Anote a passagem, Lucas 16:16. A palavra de Deus vai dizer assim nessa passagem, Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então, Jesus diz, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força, luta para entrar por ele. A palavra de Deus diz que nós devemos lutar. Por isso que você vai encontrar nas escrituras algumas palavras dizendo: aqueles que perseveram. O reino de Deus é conquistado como pela violência. Você tem que tomar uma decisão todo dia, toda hora. Você tem que, se ofendeu, você tem que voltar e pedir perdão, porque a palavra de Deus, ele diz: se você não perdoar, o meu Pai que está no céu também não vai te perdoar. O reino de Deus é esse tipo de luta. É uma luta consigo mesmo, é uma luta com Satanás, e é uma luta com a questão humana influenciada por Satanás.
E você tem que entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é um organismo vivo. Ele não é liturgia. E ele nunca foi liturgia. Então ele diz que os profetas e a lei, elas duraram até João, porque tinha um propósito para aquilo. E você já vai entender o que é a lei e os profetas. Qual era o propósito dela? A importância dela até hoje. Mas a importância também de você entender que a mensagem desde aquele período mudou. Não era mais a mesma mensagem. Ele dizia para João: João, pode dizer a eles que é chegado o reino dos céus. E quando João olha para Jesus pela primeira vez, ele olha para Jesus e diz: eia, olha lá, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o reino. Ele é o reino encarnado. Ele é o Deus que se fez carne. É Ele que você deve seguir. Por isso ele vem dizer que Ele é o caminho. Não é religiões. Não é estrutura denominacional. Não é. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao meu Pai se não for através da minha pessoa. Não há um outro caminho que as Escrituras concordam a não ser Jesus. Não podemos. Tem várias pessoas, vários santos realmente que Deus usou, mas não são essas pessoas. É Jesus o caminho. É Jesus a verdade. E é Ele que é a vida eterna. É Ele que se referencia como fruto da videira que você vai comer na eternidade, como a árvore da vida. É Ele, não é outro. Em João 12:32, as Escrituras vai dizer, Jesus dizendo dele, João 12:32, eu, quando for levantado, ele ainda não estava morto, ele estava desenvolvendo seu ministério terreno ainda, mas ele diz para aquela multidão e para aqueles discípulos: eu, quando for levantado na cruz, a todos atrairei para mim. Ele estava falando aquilo para uma questão futura. Então em Lucas 16:16 que nós lemos, que todos se esforçam-se para entrar no reino de Deus, e em João 12:32 que lemos, Jesus prometeu que quando ele fosse levantado, atrairia todos para si. Por que então não vemos isso acontecer de forma grandiosa hoje? Se Jesus é tão irresistível e o Evangelho é uma boa notícia, poderia esta causa de recusar das pessoas em recebê-lo hoje ser consequência de estarmos pregando algo menos do que o Evangelho do Reino de Deus? A resposta é sim. É porque estamos pregando algo menos do que o Evangelho do Reino de Deus, e como resultado não estamos levantando o nome de Jesus, como cantamos aqui, que é sobre todos os nomes. Muitas vezes não carregamos o nome de Jesus. Na sexta-feira eu assisti uma reportagem ali, no Povo, na TV, eu não lembro o nome do programa, mas eu sentei no sofá e eu vi a reportagem. Um cristão matou a sua esposa. A pessoa, gravaram ele ministrando dentro de um ônibus várias vezes, pregando o Evangelho do Reino de Deus. E a mídia mostrou sexta-feira este homem, com vários boletins de ocorrência, sendo denunciado pela esposa, espancava a esposa, espancava os filhos. Será que nós estamos levantando o nome de Jesus com as nossas atitudes dentro das nossas casas? Nós não estamos levantando o nome de Jesus. Não é este o Evangelho do Reino de Deus, que pregamos em púlpito, mas não vivemos lá fora dentro de um ônibus. Não vivemos no nosso bairro, não vivemos na nossa vizinhança, não vivemos na nossa faculdade, nós não vivemos diante dos nossos filhos. E esse não é o Evangelho do Reino de Deus. Uma das declarações mais fascinantes de Jesus é esta que foi encontrada em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João, e desde então o reino de Deus é anunciado a todos que se esforçam para entrar por ele. Jesus, ele fez assim: olha,
Até aqui era lei e os profetas, mas agora é graça e é fé. Graça e fé. Esse é o evangelho do reino de Deus. É fascinante porque nunca vimos, eu nunca li nas escrituras, que todos os habitantes de uma cidade, muito menos de uma região ou nação, se esforçaram para entrar no reino de Deus. Alguns talvez sim, mas vários, às vezes, mas toda a nação ou toda a cidade, eu nunca vi isso. Será que foi assim porque Jesus estava presente naquela época? Ou que uma vez que ele voltou para o céu, a resposta dos cristãos diminuiu? Porque ele não está mais aqui, então não é mais igual, não, pastor. Porque Jesus era Deus. Mas Jesus disse que os meus discípulos farão coisas maiores do que eu fiz. Isso está na palavra? Vocês confirmam isso? Está na escritura isso. Mas por que não acontece? Se você pegar alguns endereços no livro de Atos, eu vou te dar alguns, se você quiser anotar, eu não vou ler, mas está lá. As ações grandiosas dos discípulos de Jesus. Atos 2, 43 ao 47. Atos 5, versículo 14. Atos 8, versículo 12. Atos 13, versículo 44 ao 49. Atos 49, 12. Atos 49, do 12 ao 4. Atos 18, 8. Atos 19, do 11 ao 20. E todos esses textos concordam com o que Jesus ensinou, que os seus discípulos fariam coisas maiores. E essa passagem está lá em João 14, 12. Além disso, o que ele anunciou em João 12, 32, ele atrairia a todos para si. Era um evento naquela época que estava no futuro. Portanto, a resposta ao evangelho deveria ser maior e não menor, depois da crucificação de Jesus e da ascensão dele. Como confirmação disso, lemos em Apocalipse, olha para você ver. Abre sua Bíblia em Apocalipse 21, por gentileza, do 24 ao 27. Olha o que as escrituras vai dizer. Como confirmação disso, lemos em Apocalipse que todas as nações serão salvas como resultado do ministério dos seus discípulos. Bate assim no peito, ó. Eu tô nesse grupo aí dos ministérios. Eu estou nesse grupo aí de levar pessoas para aquele período lá em Apocalipse. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 21, do 24 ao 27. E as nações andarão à sua luz. E os reis da terra, que são governos, trarão para ele a sua glória e a honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque nesse tempo, quando Deus vier buscar a sua igreja e a igreja estiver com ela, não vai ter mais trevas, porque ali não haverá noite, e a ele trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa que contamine, e cometa abominações, e cometa mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. De quem que é o livro? Quem que é o Cordeiro? Se o seu nome não estiver na mão de Jesus, quando ele abrir lá, olha, Cláudio, está aqui, filho. Só entrarão se você levar a sério a sua vida cristã hoje. Se você não está levando a sério as escrituras, e não é religiosidade, irmãos, não é liturgia, é vida prática, é vida diária, é palavra que sai da sua boca, dentro da tua casa, na escola, no trabalho, é atitudes que você toma assertivas no seu dia a dia, é o não que você diz aí para o roubo, para a mentira, para o engano, para o adultério. Isso é vida prática, isso é o evangelho do reino. Não entrarão, porque se você estiver contaminado com todas essas coisas, você não entrará, o seu nome será tirado do livro do Cordeiro. E até no último dia ele pode tirar o seu nome de lá. Você pode acertar todas as coisas, mas chegar no dia da salvação e fazer algo errado, ele falar, você não entra.
não entra. A presbítera Cláudia falou sobre o pecado de Acã. Todos da sua família tiveram que morrer para Deus continuar a bênção no povo de Israel. Há uma história sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você, que só entra no reino de Deus aqueles que perseverar até o... Então ele está te convidando para você fazer parte do tempo de Deus todos os dias. Amém? Eu estou muito nervoso ou não? Não, né? Estou tranquilo, né? Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Vamos lá. Portanto, essa referência de Apocalipse que lemos, ou todo mundo, essa referência que nós lemos lá, que fala que todo mundo está se esforçando, ou forçando o seu caminho para o reino de Deus, ele não pode ser destacada como uma ocorrência única. Nem podemos atribuí-la somente à necessidade da presença física de Jesus na terra, para que isso ocorra. Não pode ser atribuído dessa maneira. Além disso, quando somada a isso, esta sua presença de que seus discípulos fariam obras maiores do que ele, fica claro que devemos examinar em profundidade nossa falta de resultados, porque as implicações são essenciais para a redescoberta da igreja e como ela deve operar hoje. O que está faltando então? Ou onde estamos falhando para que isso continue ocorrendo, para que as pessoas continuem se esforçando em entrar no reino de Deus? Este foi o primeiro ponto. Anote aí o segundo ponto. Uma mudança na proclamação. Você precisa entender que Deus, da lei aos profetas, ele muda uma chave. Ele diz, agora é chegado o reino de Deus. Uma mudança na proclamação, na forma de falar, na forma de anunciar Deus agora. Deus tinha completado a sua obra até Jesus. O primeiro plano dele, fale do Messias no Antigo Testamento. Segundo plano dele, apresenta João Batista, o nome do meu filho. Apresenta ele como reino encarnado. E aí mudou a mensagem. E João diz, segui-o. Meus discípulos, não é a mim que você deve seguir. Vocês devem seguir ele agora. É ele o cara. Vamos lá. Então, o segundo ponto dessa mensagem. Uma mudança na proclamação. A resposta está em entender a diferença entre a lei e os profetas. E o evangelho do reino de Deus. Porque o que desencadeou resultados tão extraordinários na passagem citada foi uma mudança na proclamação da pregação da lei e dos profetas para o evangelho. Por isso que Jesus diz, até aqui foi a lei e os profetas. A partir daqui é sobre a minha pessoa. Eu sou o Messias do Antigo Testamento. Olha, quero falar uma coisa para a igreja. Quando você lê a Bíblia, muitas pessoas não gostam de ler as genealogias. Quando chega ali, você pula. Mas aquilo ali é Deus não saindo da linha da identidade de quem nós somos nele. Da identidade de Jesus. Jesus ele foi pregado aos gentios, aos gregos, como o Messiaca. Foi traduzida a palavra Messias do hebraico para o grego, para não perder a identidade da origem, da onde ele é e de quem ele é. Quando falamos dos assemitas de Sem, ou daqueles que odeiam os judeus, nós falamos sobre essa negação do povo de Israel como povo escolhido de Deus. E há uma perseguição até hoje, não vou entrar nisso agora, mas só para você entender que Deus, ele considera a genealogia, a identidade, a origem. Nós temos uma origem. Deus, ele faz questão de dizer de onde ele veio, como ele veio, qual é o plano dele. E você precisa entender isso. Não pule mais as genealogias. Leia uma por uma. Um dia o Espírito Santo vai te dar a direção certa. Ah, isso é isso, isso é aquilo. Já aconteceu isso comigo. Vamos lá. Quando pregadores judeus, como Saulo, Paulo, no alvorecer da igreja, ou seja, no início da igreja, eles foram para as nações de línguas e culturas gregas, como eu disse, para proclamar o Messiaca, ou o Messias, da escritura do Antigo Testamento, em hebraico. E eles os descreveram como Jesus, el Christos, no grego. Para dizer para o grego, olha,
Só para vocês entenderem que nós não estamos falando de um Deus pagão, não. Não é um novo Deus, como Zeus e outros. Não é. É o Filho do Deus vivo, da história dos hebreus, que eles escolheram para ser povo e aprender os seus mandamentos e anunciar às nações. É dele que nós estamos falando, não confunda. Nós estamos falando desse Deus. Por isso, quando Paulo chega lá em Atenas, no Areópago, ele vê lá um pilar como esse, vazio, sem estátua de Deus nenhuma. E estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo, de imediato, na inteligência do Espírito Santo, ele fala: eu sou esse cara que conhece esse Deus que você não conhece, e prega Jesus para as pessoas. Este é o evangelho do reino de Deus. Você fazer o nome de Jesus conhecido entre as nações. Mas você precisa conhecer as Escrituras. Para os pagãos que ouviam dizer Jesus ou Cristo, a mensagem que eles estavam anunciando era claramente um conceito judaico. Embora usando a tradução grega para as palavras hebraicas, Yeshua, hebraica, e Jesus, na grega, Miriam, hebraica, Marias, no grego, e Iuda, no hebraico, ou Judas, no grego, Mexíaca, no hebraico, para Christos, no grego. No português era Jesus, Maria, Judá ou Judas e Cristo em português para nós. Isso não deixou dúvida para os ouvintes de que a mensagem não era um conceito pagão, nem grego ou romano, mas judaica. Porque Deus, Ele quer que você saiba de onde Ele vem, o que Ele veio fazer e para que Ele veio. E é para salvar o mundo. O evangelho do reino de Deus é a salvação do mundo, irmãos. Amém? Vamos lá. Como Jesus foi apresentado como Messias, é judeu, as pessoas não tiveram então essa dificuldade de compreender. Lá em Atos 11, 26, eu gostaria que você abrisse aí. Olha o que as Escrituras vai dizer. E sucedeu que todo um ano, cada ano, se reunia naquela igreja, na igreja de Antioquia, e ensinavam muita gente em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de Cristos, de cristãos, por conta da referência do nome hebraico. Para quê, irmãos? Para identificar quem você é. As pessoas lá fora sabem quem você é? Sabe a que Deus você serve? Infelizmente, ao longo dos séculos, as raízes judaicas, infelizmente, foram maliciosamente erradicadas do cristianismo devido a uma detestável corrente antissemítica, ou seja, de Sem, Cã e Jafé, que era a descendência de Noé. Antissemita, ou seja, olha, esse povo hebreu não é povo. Então, nasceu uma ira, uma raiva, uma perseguição a este povo. Então, o antissemismo foi o ódio generalizado ao povo judeu, que culminou num dos maiores genocídios já registrados na história, o Holocausto. Há várias teorias que tentam justificar a ideia tida pelos nazistas de que os povos judeus eram inferiores e, portanto, deveriam ser exterminados. Deus, ele fez questão de registrar o nome Messias e as raízes judaicas como fundador de não uma religião estranha, mas como um fundador realmente de um tempo de salvação único, através de um único caminho, através de um único intermediador. Eu quero, em nome de Jesus, que você anote o terceiro ponto aqui. Terceiro ponto, um novo começo. Um novo começo, o terceiro ponto dessa mensagem. Por que é necessário fazer este esclarecimento sobre a lei e os profetas e o evangelho do reino? Por que é necessário? Porque o evangelho do reino representa um novo começo. Jesus mesmo, ele não fala: este é o cálice, este é o meu corpo que é repartido por vós. Comei e bebei pensando no evangelho do reino de Deus, que sou eu. Então, porque o evangelho do reino representa um novo começo, que por definição torna velho o anterior, que é a lei e os profetas.
Agora eu quero explicar para você. Mas o velho, nesse caso, não é sinônimo de irrelevante, porque ele próprio cumpriu um papel fundamental, como veremos agora. O Velho e o Novo Testamento. Tudo o que é ensinado na lei e nos profetas, preste atenção aqui, aponta por referência direta, por implicação ou inreferência ao advento de Jesus. Essa é a importância do Antigo Testamento para nós. Por isso que a Bíblia é completa. Ah, não, mas pastor, diz-me a oferta do Antigo Testamento. Meu filho, Bíblia é Bíblia. São 66 livros. Ou você crê ou você não crê. Não podemos fracionar a Bíblia. Não posso pegar um versículo isolado e justificar alguma coisa. Vamos lá. A primeira Páscoa do livro do Êxodo, começando com a instrução sobre como abater o cordeiro pascual e marcar o seu sangue nas casas dos israelitas para práticas cerimoniais detalhadas, observadas no tabernáculo e mais tarde no templo. Tudo isso anunciava Jesus, o Messias. Uma vez que isso aconteceu, o que aquele simbolismo pascual pressagiava tornou-se o tema central do Novo Testamento. Quem? Jesus. Pois ali Cristo foi apresentado como Cordeiro de Deus, um conceito hebraico que tira o pecado do Cláudio. Porque mundo nas Escrituras quer dizer pessoas. Porque é o Cordeiro de Deus que tira os teus pecados e te salva eternamente. Portanto, a lei e os profetas no Antigo Testamento constitui o fundamento. Por isso que ele é importante. Sabe o que é fundamento? Se essa estrutura aqui de igreja não tivesse fundamento, essas paredes aqui, elas não estariam de pé. Se o fundamento não for bom, não justifica as paredes. As paredes carecem de fundamentos para poder ficar de pé. E se os fundamentos não suportam as paredes, eles negam a sua razão de ser. O Evangelho no Antigo Testamento é um complemento do Novo Testamento. Os dois se completam. E os dois são a palavra de Deus. Ambos são essenciais e devem estar conectados para cumprir a sua missão. Por isso é de vital importância entender que cada um representa o que cada um representa e constitui. E onde termina um e onde o outro começa. Por isso você tem que entender o que é lei e profetas e o que é reino de Deus. Nós estamos vivendo hoje no tempo da graça, do evangelho do reino de Deus. Lucas 16:16, Jesus os contrastou para destacar uma mensagem em evolução que fez com que todos lutassem para entrar. Jesus disse que a lei e os profetas foi a mensagem que se proclamou até João Batista, identificando assim uma época e uma mensagem que chegou ao fim para dar lugar a uma nova mensagem, o evangelho do reino de Deus. Não é possível anunciar o evangelho do reino de Deus usando velhos paradigmas, porque a lei e os profetas anunciavam no passado algo que iria acontecer no futuro. Enquanto o evangelho do reino de Deus hoje enfoca o que acontece no presente hoje. No aqui e no agora. É claro que a plenitude do reino de Deus não ocorrerá até que o Senhor retorne em sua glória. Mas nós já estamos vivendo nesse tempo do reino de Deus implantado na terra. Mas ainda a plenitude não chegou, o final ainda não chegou. Só vai chegar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que estão escritos os seus nomes no livro do Cordeiro. Mas a sua inserção na sociedade através da igreja, como fermento injetado na massa social, o evangelho do reino de Deus, injetado como fermento na massa social, que é a sociedade, iniciou um processo que deverá culminar nessa plenitude em seu retorno, ou seja, a salvação de muitas pessoas, como eu fui salvo. Eu dou glória a Deus por 1997. Quando uma pessoa doida da cabeça, porque as pessoas que são crentes de verdade são doidas. Quando o Espírito Santo de Deus toma ela, fala assim, vai lá falar para aquela pessoa, não importa. Você treme na base, tudo, mas o Espírito Santo fala assim, fala. E a palavra de Deus, ele diz que o Espírito fala através da sua boca.
e aquela mulher falou do evangelho do reino de Deus. No início eu odiei ela, eu queria matar, né? Mas depois, como a palavra de Deus não volta vazia, aquela palavra ficou batendo no meu coração. Até quando eu me rendi, em 1997. E Ele continua me conduzindo no centro da vontade dEle. Essa é a massa, o evangelho do reino de Deus como massa na sociedade. Quarto ponto, e muito importante, eu já estou terminando, prometo que vou terminar até às 11, em nome de Jesus. Oh, desculpa. Até meio-dia, né? Vamos lá. O legalismo contemporâneo. Quando a igreja se omite de fazer essa transição da lei e dos profetas, do evangelho, do reino, o legalismo contemporâneo, presta atenção nesse termo, ela acaba pregando uma mensagem que é sobre o passado. Cristo morreu na cruz para nos remir. Quando ao futuro, Ele voltará. É pregado dessa maneira, em glória. Mas não tem relevância para hoje, aqui e agora. Isso, por vez, dá origem a dois fenômenos prejudiciais. O legalismo e a perda da sincronia com o tempo de Deus. Vou explicar o que é isso. Legalismo. Presta atenção. O legalismo contemporâneo, como o dos fariseus, nos leva a focar nas formas, ou seja, templo, liturgia, nas tradições, nas doutrinas e credos, tudo sem presença viva de Cristo em nosso meio. É nada mais do que liturgia morta. Temos que ter cuidado com esse legalismo. O outro fenômeno nocivo é a perda da sincronia com o tempo de Deus. Sabe o que é? Você sabe o que é tempo de Deus? Quando você ora, você fala, já cansei de orar por esse irmão. E aí você para de orar. E Deus, ele falou assim, Deus não tinha falado para você parar de orar. Ah não, eu acho que Jesus não vai voltar não, eu vou largar a mão desse evangelho, vou voltar para o mundo, vou voltar a beber. E aí você é acometido de várias questões. E aí você volta para Jesus estragado, mas Ele te recebe de volta. Mas porque você perdeu essa sincronia com o tempo de Deus. Essa sincronia com o tempo de Deus, você precisa entender que é até que Ele te chame ou Ele venha para você. Amém? Muitas pessoas perdem essa sincronia. E quando nós perdemos essa sincronia, ela nos paralisa espiritualmente, porque nos afasta de nossas expectativas sobre o que Deus prometeu, e acabamos acreditando que acontecerá no futuro, quando na realidade já está acontecendo no presente. Isso resulta em crentes inativos, cujas vidas giram em torno do templo e vivem inofensivamente dentro de um sistema religioso. Na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, acabam sendo prisioneiros de um campo de concentração doutrinário, presta atenção, esperando para serem libertos por seu comandante-chefe, Jesus, no dia do seu retorno, quando na verdade Ele já veio, já te libertou e já falou para você que aonde está o meu espírito, ali há liberdade. Você já é livre. Você não tem que esperar Jesus voltar. Você precisa crer que Ele já te libertou e você precisa viver em novidade de vida. Quinto e último ponto, a nova mensagem. É evidente, a nova mensagem, quinto e último ponto. É evidente que o novo tempo que exigia uma nova mensagem iria chegar quando Jesus exortou seus discípulos dizendo, João 4,35, levante os olhos e olhem para os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. No momento e o contexto em que ele deu a ordem de levantar os olhos, são a chave para poder compreender o pleno significado de sua declaração, pois foi feita imediatamente após o intercâmbio teológico com uma mulher samaritana, em que parte de sua discussão incluiu o tema do templo e seus rituais. Jesus virou uma chave aqui, para que você entenda, né, essa mensagem nova, porque nem os discípulos entendiam. Mas Senhor, o Senhor está conversando com a samaritana? Esse povo, eles vão ser salvos também? Essa pessoa que está bebendo, esse marido que traiu, essa mulher que traiu, esse filho desobediente, esse filho dependente, esse homem que rouba na empresa, esse vai ser salvo? Senhor, olha, o Senhor está falando com a pecadora. Eles não entendiam
o evangelho do reino de Deus. A lei e os profetas estabeleceram que o culto, a adoração, deveria ser feito no templo, e a mulher samaritana levantou uma questão para repreender Jesus, dizendo que era isso que os judeus esperavam dos samaritanos. Olha, Jesus, eu vou dizer uma coisa para você, é isso que os judeus esperam de nós. Nós adoramos aqui nesse templo, nesse monte. Mas Jesus foi mais além, e ele declarou, em João 4:23, abra sua Bíblia por gentileza, olha o que Jesus declarou para essa mulher. Ensinou tanto os discípulos quanto aos pagãos, os samaritanos. Ele vai dizendo assim para ela: mas a hora vem, a hora é agora, em que os verdadeiros cristãos, que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito, aonde Ele estiver, em verdade, aonde você estiver, seja numa caverna, seja debaixo de uma árvore, seja num templo bonito, num templo com cadeira, num templo com ar-condicionado, seja na sua casa, seja numa igreja que se reúne como célula, aonde estiver. Se você estiver em espírito e em verdade, a palavra de Deus diz, porque o Pai procura, Ele é um caçador, tais que assim o adorem. Amém, queridos? E aqui Ele desmistifica o que é o evangelho do reino. Isso desencadeou o processo evangelístico que fez aquela mulher acreditar que ele era o Messias, e que muitos em sua cidade também o fizeram, porque Jesus revelou o reino além do templo, além das liturgias, além da lei, além dos profetas, e foram cristalizados através dos rituais. Tem muitos crentes, irmãos nossos, que ainda carregam em si os usos e costumes. Mas, nossa, irmão, você viu lá? A irmã, o vestido da irmã, ela usa calça. Mas o cabelo não deveria ser comprido? Mas vocês podem ir no cinema? Nossa, crente joga bola. Muitas pessoas ainda estão cristalizados através de rituais e usos e costumes, e não estão libertos em Cristo Jesus. Você é livre, irmãos. Você é livre. O resultado dessa palavra de Jesus àquela mulher e aos discípulos foi tão dramático que Jesus fez algo culturalmente inaceitável para os judeus. Ficou 2 dias em uma cidade samaritana, um povo rejeitado, onde acabaram por reconhecê-lo como Salvador do mundo. Olha o que esse povo falou, João 4, do 40 ao 42. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, depois que a samaritana convidou a cidade, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali Jesus 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da palavra, do evangelho do reino de Deus, e diziam à mulher: já não é mulher, pelo teu dito, pela tua palavra que nós cremos, porque nós mesmos temos visto a Jesus, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do Cláudio, o Salvador do João, da Maria, o Salvador do mundo. Isso é notável, irmãos, porque em nenhuma outra parte dos evangelhos há alguém registrado como tendo feito esta confissão, só aqui, nessa escritura, nessa passagem. E essa transição não foi e não é fácil, nem mesmo para João Batista na época, o maior dos homens nascido de mulher, segundo a palavra do próprio Jesus, pois João Batista tinha dúvidas, causadas pela tensão entre o antigo, que é a lei e os profetas, que ele sabia, conhecia a lei, e o novo, que era Jesus encarnado, que era o Messias que eles aguardavam. Ele tinha dúvidas, e por isso enviou mensageiros para perguntar a Jesus. Ele estava preso, e ele mandou os discípulos para conversar com Jesus, e os discípulos pediu para que os seus discípulos perguntassem a Jesus, a dizer assim, Mateus 11:3, João perguntou para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Tem muita gente ainda perguntando isso. Será que é Jesus mesmo? Ou será que eu tenho que esperar outro? A pergunta de João é reveladora, porque contém outra pergunta dentro de si. Ele perguntou 2 coisas: se Jesus era a pessoa certa, e se
naquele momento era a hora certa. Jesus, ele diz para a samaritana: vem a hora, e a hora agora, que aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, esses são os tais que Deus o busca. É hoje, é agora, não é amanhã, não é depois que você sair daqui e Deus, ele resolve te chamar e você não está pronto. É agora, irmãos. É todos os dias convidar Jesus para fazer parte da sua caminhada de vida. Seu dilema é revelado nas duas palavras que ele usou. João usou: venha, é você que vem, ou vamos esperar? Você quem deve vir, ou vamos esperar outro? Jesus respondeu as perguntas dizendo aos discípulos: diga para João. Jesus diz: ide vocês e dê a conhecer a João as coisas que vocês ouvem e veem agora. Que os cegos veem. Eu era cego, eu não conseguia enxergar minha família, nem a minha casa, nem os meus irmãos. Eu era manco e coxo, porque eu caminhava errante, achando que as minhas escolhas eram corretas, que aquilo que eu fazia era correto. Eu era leproso, eu era doente também, e eu precisava ser purificado por Jesus. E Jesus diz: diga a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos, eles estão escutando, e os mortos, que era eu naquela época, em 1997, ressuscitaram. Porque o evangelho do reino de Deus é pregado aos pobres de espírito, e pobre nas escrituras quer dizer aqueles carentes da glória de Deus, aqueles que reconhecem a sua miséria. Esses são os pobres que as escrituras diz. E ele baseou a sua resposta em evidências de que os mensageiros de João poderiam ver naquele momento. E ali mesmo, quem era aquele que havia de vir? Jesus. Quando ele viria? Agora ele estava ali. Como eles poderiam verificar? Pelo que ele estava fazendo naquele momento. Portanto, deve-se concluir então que o reino de Deus já chegou, irmãos. O reino de Deus, ele já chegou. Ele já chegou. A lei e os profetas podem ser resumidos em uma única frase hoje. Presta atenção. Ele virá. Essa é a lei e os profetas. Ele virá. Isso nos coloca em um caminho de vitória pessoal e transformação para a sociedade. Quando a mensagem do evangelho do reino é apresentada no lugar da lei e dos profetas, não apenas as multidões, mas também as instituições, sua empresa, as corporações, as cidades e até as nações, eles se transformam pelo anúncio do evangelho do reino de Deus, proclamado pela igreja no coração da cidade. Quero então finalizar essa mensagem de hoje. Quero que você fique atento na finalização. Quero finalizar essa mensagem de hoje lendo com vocês novamente a passagem bíblica que está no livro de Apocalipse. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Apocalipse 21, capítulo 24 ao 27. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria de ler com você de pé. Nós já vamos encerrar. Eu gostaria que a equipe de louvor preparasse este louvor. Eu até anotei aqui: poderoso és, poderoso está, é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o Senhor. Bom? Então vamos lá. Coloque seus olhos na sua Bíblia e acompanhe essa leitura. Apocalipse 21, do 24 ao 27. Respira um pouco fundo. Respira fundo assim. Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma relaxada. Olha para a pessoa que está do seu lado. Agora se concentra nessa leitura e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Porque eu não sei o que o Espírito Santo de Deus vai perguntar no seu espírito para você nesta manhã. Você que está em casa também, abra sua Bíblia em Apocalipse 21, do 24 ao 27, porque Jesus, Ele quer falar com você nessa passagem. E as nações, aqui eles estão falando dos salvos, andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações.
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora eu quero perguntar a você: quantos aqui compreenderam que o Evangelho do Reino de Deus é o anúncio mundial para a salvação de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como o Messias de Deus? Quantos aqui entenderam isso? E que este Evangelho são as boas novas da paz com Deus. Porque as Escrituras diz que todos os homens sem Cristo é considerado pelo próprio Deus inimigo de Deus. Você sabia disso? As Escrituras diz que aqueles que não estão em Cristo, na Bíblia ele diz que é considerado inimigos de Deus. A ira de Deus está, segundo a Bíblia, sobre aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está nas Escrituras, não sou eu que estou dizendo isso, queridos. Nós nos tornamos inimigos de Deus. O que nos traz a paz com Deus é Jesus, que intermedia e se entregou em nosso lugar como pecado e maldição, e Deus aceitou o ato de Jesus. E quando Ele olha para uma pessoa que se rende a Jesus, Ele olha para você e vê o sangue de Jesus sobre a sua vida e diz: este foi remido pelo meu filho. Quantos aqui têm a consciência que não há outro a esperarmos, que não há outro caminho, porque só Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus é o plano de Deus para mim e para você ser liberto da condenação eterna e da ira de Deus? Quantos aqui entenderam isso? Quantos aqui entenderam que o legalismo religioso, como exemplo, estrutura do templo, ou o templo, ou a denominação, ou seja, acreditar na religião A, B, C ou D como salvação, acreditar na liturgia, nas tradições ou nas doutrinas e credos, que é tudo sem a presença viva de Cristo e nada mais. Ou seja, é uma liturgia morta, assim diz as Escrituras. Assim como a perca da sincronia com o tempo de Deus, ou seja, não caminha mais em Deus, não teme mais a Deus, não tem mais a expectativa de Deus em seu coração. E quando nós não temos mais isso, ela nos paralisa espiritualmente, nos afasta das expectativas sobre o que Deus prometeu para nós. Quantos aqui entenderam que a nova mensagem, que é o Evangelho do Reino de Deus, vem para resumir a lei e os profetas em uma única frase: Ele virá para buscar os seus. E quantos aqui entenderam que só entram nesse reino para viver eternamente os que tiverem seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro? Quantos aqui entenderam, irmãos? E agora eu quero te convidar. Quem é você que está nos ouvindo? Você que está aqui, que ouviu o Evangelho. Quero que o Espírito Santo de Deus, você dê liberdade para o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Quem é você que, ouvindo essa mensagem, compreendeu que está caminhando longe deste Evangelho e precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, declarando Jesus em seu coração por meio da fé e confessando com seus lábios que Ele é seu Senhor e seu Salvador? Quantos aqui precisam voltar para Jesus hoje? Eu quero convidar a igreja a adorar o Senhor através desse louvor. Vamos adorar o Senhor. Meu Rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, o nome baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos e ouviste esta adoração e fizesse essa declaração no seu coração.
você que está na sua casa, eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento, se levantasse, que erguesse suas mãos. Você que está aqui, eu gostaria que você tomasse uma posição de sair do seu lugar, viesse à frente receber esta oração de reconciliação com o Evangelho do Reino de Deus. E você que não conhece Jesus ainda como Senhor e Salvador, mas entendeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu gostaria também que você tivesse a decisão de sair do seu lugar e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Saia do seu lugar, eu quero orar com você neste momento. Não perca essa oportunidade, porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui na vida de muitas pessoas. Quem é você que está longe desse Evangelho? Olha, pastor, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, mas eu não entendia nessa profundidade. Eu acho que eu não estava caminhando nessa estrutura. Eu quero, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho nesta manhã, eu quero orar por você. Saia do seu lugar e receba essa oração, em nome de Jesus. Quantos aqui precisam reconciliar com Deus em Cristo Jesus? Eu dou uma ordem a Satanás a tirar as correntes que estão nos seus pés, porque a chave do teu coração, quem tem é Deus. E se você convidar Ele para habitar em você, Ele vai estar fazendo isso agora, e você vai poder, em nome de Jesus, sair do teu lugar e receber essa oração. Querido, não é porque eu estou chamando, é porque Jesus, Ele quer te libertar. Eu gostaria que a igreja levantasse suas mãos e começasse a clamar. Existem pessoas aqui que precisam se reconciliar com Jesus. Eu queria que você não ficasse na emoção, mas racionalmente nesse momento. Eu queria que a igreja intercedesse agora por essa pessoa. Seja salvo. Volte para o reino de Deus. Reconcilie-se com o Senhor. Saia do seu lugar, que eu quero orar com você nesse momento. Satanás, ele vai perder, na verdade, o território que ele tem ganhado na sua vida e na sua família. Receba essa oração, eu quero orar por você. Faça isso publicamente, não para minha glória, mas para a glória de Deus, para que Satanás seja envergonhado e que ele saiba que você, na verdade, serve ao Deus vivo e obedece à sua palavra. A palavra de Deus diz que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é você? Eu vou te chamar só mais uma vez. Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar com você nesse ambiente. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Que toda vergonha caia por terra. Em nome de Jesus. E você venha receber a tua libertação. Em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Estenda suas mãos. Espírito Santo de Deus, aqui está Deus, a tua igreja, teu povo, meus irmãos, os nossos convidados, ó Deus, aqueles que nos convidam, aqueles que estão no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, tu nos conheces, ó Deus, em profundidade. Eu peço, Pai, que teu Espírito Santo os abençoe. Senhor, que a paz do Senhor, ó Deus, que a presença do Espírito Santo, ó Deus, esteja, Deus, sobre eles, sobre suas famílias, sobre suas casas, sobre seus trabalhos, ó Deus. Ó Deus, e que a semana deles seja uma semana abençoada. Deus, em nome de Jesus, que a paz, a alegria do Espírito, Senhor, ó Deus, esteja, Deus, sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Deus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vá na paz do Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você que nos assiste. Seja abençoado.